Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo, claro, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e vou trazer para você um tema muito importante, vejam só. Essa é a nossa aula de número 40, objeto de conhecimento, operações com frações, detalhamento, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, claro, com ênfase nessa aula em adição e subtração. Então, meus queridos alunos, vamos aqui ao início da nossa aula. Muito bem, alunos, vamos aqui dar início à nossa aula de matemática. Vamos falar, vamos abordar o tema de adição e subtração com frações, certo? E para o nosso início de conversa aqui sobre adição e subtração de fração, vou trazer aqui uma situação contextualizada, uma situação problema, para que diante dessa situação nós possamos aqui realizarmos uma explanação sobre adição e subtração de frações. Acompanhe aí. A festa de aniversário da Luísa foi um sucesso. Doces, salgados e muita alegria para celebrar mais um ano de vida. Mas um item em especial fazia a alegria de 3 amigos, Pedro, Paulo e João. O suco de cupuaçu era a bebida favorita dos 3 amigos. Eles adoravam o sabor refrescante e delicioso. Durante a festa, Pedro tomou 2 copos de suco, Paulo 3 copos e João 4 copos. Mas será que eles beberam tudo? Se na jarra de suco cabem exatamente 10 copos de suco, qual a fração que representa o total consumido pelos 3 meninos durante a festa? Então, alunos, para responder essa pergunta, nós vamos ter que fazer aqui operações com frações, tá bom? Qual é o total de copos de suco que esses alunos tomaram? Isso utilizando aqui o nosso universo de estudo, as operações com frações. Então, acompanhe aqui comigo. Vejam só. Bom, pessoal, se na jarra de suco cabe exatamente 10 copos de suco, qual a fração que representa o total consumido pelos 3 meninos durante a festa? E aí, alunos, percebam que o Pedro tomou 2 copos dos 10, porque na questão, no enunciado, fala que cada jarra comporta 10 copos de sucos. Tudo bem? De suco, tudo bem? Então, se Paulo tomou 2 dos 10 copos, então ele tomou 2 décimos do total. Tudo bem? Bom, mas, Pedro, Pedro tomou 2 décimos do total, porque Paulo tomou 3 dos 10 copos. Então, traduzido na linguagem de fração, nós temos que Paulo tomou 3 décimos do total. E João tomou 4 dos 10 copos. Se João tomou 4 dos 10, traduzindo a quantidade que João tomou na linguagem de frações, nós temos 4 décimos do total. João tomou 4 décimos do total. Beleza? E qual é o total, que todos eles juntos tomaram de suco? Bom, para a gente continuar essa nossa ideia, esse nosso raciocínio, eu vou mostrar para você aqui geometricamente essa operação de adição, tá bom? Lembrando que é adição. Por quê? Porque ele está perguntando o total em fração, o total de suco que eles 3 tomaram, tá legal? Então, nesse caso, nós vamos estar tratando de uma adição. Beleza? Então, vejam aqui, geometricamente, essa ideia desta soma. Vem aqui comigo na cartela. Então, pessoal, olha só. Representando geometricamente a situação, o problema, nós temos a seguinte situação, ó. Paulo tomou 2 décimos de suco, 2 copos de 10, tá bom? E aí, Pedro tomou 3 décimos. Temos aqui a representação geométrica da situação, ó. Pedro 2 décimos, Paulo 2 décimos e Pedro 3 décimos. E aí temos ainda que o João tomou 4 décimos. E aqui nós temos a representação geométrica, olha só. Ele tomou 4 partes de 10. Tá legal? E aí, qual é o total, de copos de suco que eles 3 juntos tomaram? Então temos aqui, somando todas as partes, olha só, somando esta parte que o professor está sinalizando,
mais essa, que quer dizer a parte que Paulo tomou, a parte que Pedro tomou e a parte que João tomou. Nós temos então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, o total das partes, a soma das partes, é igual a 9. Então, e por que 10, né? Professor, e por que 10? Porque 9 partes dos 10 copos, né? Onde o inteiro estava dividido. Ele está dividido lá em 10 copos de suco, tá legal? Então, resolvendo esta soma, nós temos aí 9 partes de 10. Olha para cá, tem uma coisa bem legal para você perceber aqui, ó. Para chegar no 9, pessoal, olha, nós somamos a parte que o Paulo tomou, a parte que o Pedro tomou e a parte que o João tomou. Os numeradores, olha a quantidade de copos que cada um tomou. Que a soma dessas partes é exatamente igual a 9, certo? Que é o nosso numerador. E aqui no denominador, nós recolocamos a maneira como todo o inteiro foi dividido. No nosso caso, nós repetimos aqui, ó, o valor do denominador das frações, ó, que no nosso caso aqui era 10. Tá legal? Então, dito isto, a soma das partes que os juntos eles tomaram é igual a 9 sobre 10. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído. Tudo bem? Mas vamos continuar aqui, porque nós vamos praticar aqui, né, como é que a gente faz soma de fração. Bom, pessoal, de antemão, eu quero já antecipar aqui para você que para somarmos frações, tem 2 casos. Um quando os numeradores são iguais, um quando os denominadores são iguais e outro quando os denominadores são diferentes. No nosso exemplo anterior, perceberam que os numeradores são iguais e por serem iguais, então nós vamos apenas somar os numeradores, certo? Vou voltar na cartela só para você ter essa percepção aqui, ó. Vamos voltar aqui na nossa cartela. Aqui, ó. Perceba que nós somamos as partes, somamos os numeradores, ó, 2 mais 3 mais 4, e repetimos, ó, o denominador. Então, 2 mais 3 mais 4 é 9, e repetimos o denominador. Isso é regra, sempre será assim, mas sempre que os denominadores forem iguais, tá bom? E aí a gente só repete o denominador e faz a soma dos numeradores, beleza? Vamos avançar aqui, então bora praticar aqui, ó. Temos aqui o nosso exemplo, né? Vamos praticar, que na letra A, temos aqui, ó, 8 sobre 13 mais 3 sobre 13. Tudo bem? E aí percebam aqui que os denominadores são iguais. Só vai marcar aqui, ó, denominador igual, tá bom? Então, como os denominadores são iguais, isso fica muito fácil de resolver, ó. Você vai dizer, então, vamos pegar outra cor de pincel aqui. Vou pegar o vermelho. Temos aqui, ó, repete o denominador e faz 8 mais 3, que é igual a 11. Fechou aí, ó. De novo aqui, ó, na letra B, observa o seguinte, ó. Temos aqui onde todos os denominadores são iguais, tá bom? Todos os denominadores são iguais. Por os denominadores serem iguais, você vai, ó, repetir o denominador e vai fazer a conta. Vai somar os numeradores. Nós vamos fazer 2 mais 4, que é 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 5, a resposta aqui é 12. E aí, pessoal, sempre que for possível simplificar as frações, você deve simplificar, tá bom? Nesse caso, ó, dá para a gente simplificar essa fração aqui por 2. Divide o numerador e o denominador por 2. 12 dividido por 2, a resposta é 7. Perdão, é 6. Desculpa. Vamos voltar aqui. 12 dividido por 2, a resposta é 6. Aí sim, 14 dividido por 2, a resposta é 7. Então, a resposta aqui da nossa questão, da nossa alternativa B é 6 sobre 7. Tudo bem? Aqui é a nossa resposta. E da alternativa A, 11 sobre 13. Perceba que na alternativa A não dava para simplificar, tá bom? Bom, vamos continuar aqui a nossa praticando aqui sobre operações com frações, e no nosso caso aqui de adição. Que olha só, tem uma coisa aqui ainda, uma cartela para mostrar para você. Na adição de fração com denominadores iguais,
somamos os numeradores e conservamos o denominador. Eu já falei isso para você um pouquinho antes, tá bom? Então, só para fechar, fixar a ideia, ó, nós tínhamos, para fazer como soma aqui, nós tínhamos 2 décimos mais 3 décimos, mais, deixa eu botar o sinal de mais bem aqui, ó, mais 4 décimos, para termos a resposta, bastava a gente fazer isso aqui, né? Repetir o denominador e somar os numeradores. 2 mais 3, 5 mais 4, 9. Beleza? Então, o resultado desta soma é igual a 9 sobre 10, só para confirmar. A regra é essa aqui, ó. Na adição de frações com denominadores iguais, observa, somamos os numeradores e conservamos os denominadores. Beleza? Para tentarmos a subtração de números fracionários, subtração de fração, o processo é o mesmo, pessoal. Quando for subtração, a ideia é a mesma, tá bom? Apenas vamos substituir o sinal de mais pelo sinal de menos e vamos fazer o cálculo normalmente respeitando a mesma regra, de quando os denominadores são iguais, nós vamos apenas subtrair os numeradores. Vejam só aqui, ó. Considerando o exemplo referente ao aniversário de Luísa, qual fração que representa a sobra de suco após terem sido consumidos pelos meninos 9 décimos do total? Bom, pessoal, se ele quer saber qual fração representa a sobra, essa ideia aqui de sobra está relacionada à ideia de, por exemplo, a sobra de suco, ele está relacionado à ideia de subtrair, tá bom? Então, nós vamos fazer 10 décimos, porque o todo, nós sabemos que tinha 10 copos de suco na jarra, então 10 décimos, e o consumo foi 9 décimos, e quanto sobrou? Vamos pensar essa ideia aqui geometricamente ainda, para a gente poder avançar? Geometricamente, nós temos a seguinte situação. Aqui, pessoal, nós temos representado toda a quantidade de copos de suco da jarra, tá bom? Por isso, 10 sobre 10. Aqui, ó, nós temos representado a parte que os meninos consumiram, que foi consumido pelos meninos. 9 décimos, tá bom? E aqui, ó, geometricamente, ó, aqui nós temos representado o que sobrou. Perceba, se eu tinha aqui, ó, 10 décimos, tirei 9 décimos, sobrou 1 décimo. Por isso aí, geometricamente, a sobra é igual aí a 1 décimo. Beleza? Isso, pessoal, mostrei para vocês geometricamente, para que você possa aí, não é, ter a percepção do que a gente está calculando, tudo bem? Por isso que o professor trouxe aqui essa representação geométrica. Aí você, mas professor, sempre eu vou ter que representar geometricamente? Claro que não, tá bom? Isso é para você ter a percepção do que é a operação, do que operação nós estamos fazendo, né? E aí você consegue visualizar melhor essa situação, tá bom? Porque, de fato, nós temos que aprender, né, a somar e subtrair frações. Esse é o objetivo da nossa aula. Então, olha só, acompanhe aqui na cartela que vamos continuar aqui falando de subtração. Vejam só. Bom, pessoal, vamos na nossa cartela aqui. Na subtração de frações com denominadores iguais, subtraímos os numeradores e conservamos o denominador, certo? Na adição, a gente soma os numeradores e conserva o denominador. Na subtração, nós vamos subtrair os numeradores e conservar os denominadores. Beleza? Então, traduzindo aqui na linguagem matemática, ó, aqui, ó, na linguagem matemática, o que nós já tínhamos visto aqui na linguagem geométrica, você já sabe que a sobra é exatamente igual a 1 décimo, né? Isso porque geometricamente eu já mostrei para você a resposta da nossa situação, problema aqui. Então, ó, usando isso na forma algébrica, né, na forma numérica, então nós temos 10 décimos menos 9 décimos, tensão, ó, muita atenção aqui, ó. Os denominadores são iguais, tudo bem? Por isso, nós apenas repetimos. E aí, olhando agora para os numeradores, nós temos 10, e nós temos aqui a operação de menos, e depois o número 9. Então, nós temos 10 menos 9, claro, 10 menos 9, a resposta é 1. Por isso, a subtração de 10 décimos menos 9 décimos é exatamente igual a 1 décimo. Beleza? Bom,
Vamos agora exercitar, né? Vamos lá. Bem, vamos então aí exercitar, porque exercitando os músculos cresce, o nosso cérebro também cresce em conhecimento, né? Então vamos lá. Temos aqui duas subtrações para a gente fazer, a letra A e a letra B, tá legal? E aí, observe na letra A eu tenho 5/6 menos 3/6. Primeira coisa eu quero que você observe, os numeradores são iguais, tá pessoal? Olha aqui, ó, numerador igual, beleza? Perdão, denominador igual, beleza? Denominador igual. Se o denominador é igual, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o denominador. Agora, e os numeradores? O numerador a gente vai fazer a operação indicada, no nosso caso é uma subtração. Então nós vamos fazer 5 menos 3, que eu tenho certeza que você já está falando aí que 5 menos 3 é 2, por isso ficamos com a fração 2/6. Aí, alunos, eu te oriento. Sempre que você tiver frações que seja possível simplificá-las. O que é simplificar? Dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Sempre que isso for possível, você deve simplificar, tá bom? Então, continuando aqui a nossa resolução, nós temos aqui a fração 2/6 e vamos simplificar. Nós vamos dividir, nesse caso, o numerador por 2 e o denominador também por 2, tá legal? Vejam só. Nós vamos dividir agora o numerador e o denominador por 2. Vai ficar 2 dividido por 2, a resposta é 1, e 6 dividido por 2 é 3. Que fique claro, meus queridos alunos, que o que nós fizemos aqui é como se fosse um a mais dentro da operação que a gente está fazendo, tá bom? Porque a subtração, fazendo a subtração, nós obtemos aqui 2/6, certo? E aí, claro, simplificamos dividindo o numerador e o denominador por 2, então encontramos aqui como resposta, né, a fração 1/3, beleza? E aí na letra B, ó, nós temos aqui, ó, 7/4 menos 1/4 menos 5/4. Bom, pessoal, observe que os denominadores são iguais, certo? Denominador são iguais. O que eu faço então se os denominadores são iguais? Apenas repete. 4. E o que eu faço com os numeradores? Os numeradores nós vamos realizar a operação, pessoal, indicada na questão. Nós vamos fazer, ó, 7 menos 1, que é 6. E vamos fazer 6 menos 5, que é 1. Por isso, ficamos aí com a resposta que é essa da letra B, 1/4. Beleza? O senhor vai marcar aqui direito, só para ficar. Então, a resposta da letra A, 1/3, e a resposta da letra B, 1/4. Beleza? Espero que você esteja entendendo, porque quando os denominadores são iguais, somar e subtrair fração é do jeitinho aí que o professor mostrou para você. Bem tranquilo mesmo, tá bom? Mas, olha o que a nossa aluna está dizendo. Vejam só. Mas o que faremos se o denominador for diferente? E agora? Mudou tudo do que nós vimos até agora? Bom, mudou um pouquinho, tá bom? Porque só podemos somar ou subtrair frações quando os denominadores são iguais. Tudo bem? E aí, temos que dar um jeito aí de deixar essas frações com denominadores iguais, e para isso tem pelo menos duas maneiras de a gente encontrarmos, de nós transformarmos essas frações de modo que os denominadores tornem-se iguais. Eu vou mostrar para você aqui, acompanha aqui comigo. Podemos resolver a adição e subtração de frações com denominadores diferentes de duas formas. Vou mostrar para você, olha só, utilizando frações equivalentes. Perceba, temos aqui a fração 1/4 mais 3/5. Pessoal, somar, perceba que nesse caso os denominadores aqui, ó, são diferentes, tá legal? Então, não posso fazer de qualquer jeito, não vai querer somar em cima e somar embaixo, não é assim, tá bom? Temos que encontrar frações equivalentes, de modo que os denominadores sejam iguais. Então, o professor vai mostrar para você aqui, ó. Para a fração 1/4, eu posso escrever várias frações equivalentes. Como é que eu escrevo a fração equivalente? Multiplicando o numerador e o denominador por um número maior do que 1. Tá legal? No nosso caso aqui, vamos multiplicar aqui, ó. Vamos multiplicar aqui por 2, ó. E aqui também por 2. Tá legal? Então, 2 vezes 1
é 2. E 2 vezes 4 é 8. Temos aí a primeira fração equivalente. Ó. Agora vamos multiplicar o numerador e o denominador por 3. Ó. E vamos ter outra fração equivalente. 3 sobre 12. Agora vamos multiplicar ó, a fração 1/4 por 4. Tanto o numerador quanto o denominador. E vamos obter aí outra fração equivalente. Posso ainda multiplicar a primeira fração aqui ó, por 5. E vamos obter outra fração equivalente, tá legal? Bom, poderia encontrar infinitas frações equivalentes, mas vamos parar por aqui, tá bom? Todas as frações, 2/8, 3/12, 4 sobre 16 e 5/20 são frações equivalentes à fração 1 sobre 4. Tudo bem? Vamos encontrar agora frações equivalentes para a fração 3/5. Como que eu encontro frações equivalentes? Olha, você já viu isso comigo aqui, pessoal, tá? Ao longo das nossas unidades aqui de estudo, tá bom? Como encontrar uma fração equivalente? Mas marca bem aqui, ó. Como é que eu faço para encontrar uma fração equivalente a 3/8? Uma maneira ó, é eu multiplicar a fração aqui ó, por 2, numerador e o denominador por 2. Fazendo isso, eu vou ter 2 vezes 3, que é 6, e 2 vezes 5, que é 10. Então, eu tenho a primeira fração equivalente a 3/5, a fração 6/10. Posso também multiplicar aqui ó, por 3, ó. E nós vamos obter agora 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15, então vamos obter 9/15. Posso multiplicar a primeira fração aqui por 4, numerador e denominador, e olha só, vamos obtendo outras frações equivalentes. Se eu multiplicasse por 5 a primeira fração, eu obteria outra fração equivalente. Quero que você entenda bem o que o senhor está falando para você, porque é o seguinte, alunos, todas essas frações que o professor mostrou aqui, ó, é o que o professor está sinalizando aqui, ó, são frações equivalentes a 1/4, tá bom? E aqui embaixo são as frações equivalentes a 3/5. Agora, olha para essas frações, onde temos duas frações com o mesmo denominador. Onde temos duas frações com o mesmo denominador? Vejam só. Temos aqui a fração 5/20 e temos aqui a outra fração, ó, 12/20. Ó. Percebam que elas têm o mesmo denominador, certo? Por isso, ó, nós podemos, então, pegar essas duas frações e fazermos agora a operação indicada. No nosso caso, 5 sobre 20 mais 12 sobre 20. Agora, observa bem, ó, os denominadores agora ó, são iguais, tá legal? São iguais. Então, ó, repete o denominador. Repete o denominador e faz a operação agora dos numeradores. 5 mais 12, 17. Beleza? Vamos aqui ter o passo a passo já prontinho aqui para você. Então, o resultado de 1/4 mais 3/5 é igual a 17/20. Beleza? Isso porque nós encontramos, só para renovar, frações equivalentes, ó, 5 sobre 20 e 12 sobre 20, e aqui nós fizemos a operação. Então, pessoal, essa aí é uma maneira, tá bom? De você resolver tá, a adição ou subtração com frações quando os denominadores forem diferentes, tá bom? Pode ser trabalhoso, mas é assim mesmo, pessoal, tá bom? Matemática, principalmente nos cálculos de operações com frações, você precisa, ela demanda mais tempo para você resolver esses cálculos aí. Tudo bem? Bom, mas tem também outra situação, olha, de frações, onde você pode resolver a operação utilizando o MMC. Tá bom? Eu vou mostrar também para você, aí você vai ter a oportunidade de escolher a melhor maneira para você resolver questões de adição e subtração de frações. Vejam aqui comigo. Então, olha a fração que nós temos agora. 5 sobre 10 mais 2/12 avos, certo? Quero fazer essa soma, mas você vai olhar para cá e você vai perceber que os denominadores são diferentes. Ó. Então, não posso somar, eu preciso encontrar duas frações de modo que tenhamos denominadores iguais. Duas frações equivalentes, de modo que tenhamos denominadores iguais. E aí, pessoal, uma maneira é nós fazermos a decomposição simultânea do número 10, do denominador 10 e do denominador 12, para encontrarmos o MMC. E aí, vamos aqui encontrar aqui o MMC entre 10 e 12. Beleza? E aí, para encontrar o MMC entre 10 e 12, nós vamos fazer a divisão sucessiva. Só vou colocar um traço bem aqui, só para a gente... A divisão sucessiva, tá bom? E aí, vamos começar dividindo o 10 e o 12 por 2, porque sabemos que o 10, tanto o número 10 quanto o número 12 é primo, né? Então, nós vamos ter aí, 10 dividido por 2, aqui nós vamos ter 5.
pegar o pincel. Vamos lá. Nós vamos ter 5 e 12 dividido por 2, nós vamos obter 6. Perceba que essa divisão vai continuar, tá legal? Vai continuar, porque nós podemos ainda dividir por 2. Continuar a divisão, porque nós estamos falando de divisão sucessiva, para encontrar o MMC. Então, fazendo essa divisão por 2, nós vamos aqui, ó, repetir o 5, e vamos fazer 6 dividido por 2, 3. Tudo bem? E aí, ficamos agora com 5 e 3, e perceba que ainda dá de dividir por 3, tá bom? Então, dividindo por 3, ficamos aqui, ó, com 1, e aqui nós vamos repetir o número 5. Diante disso, perceba que ainda dá de continuar a divisão, porque nós ainda temos aqui, ó, o número 5 para a gente dividir no nosso método aqui da fatoração que nós estamos utilizando, né? Então, ainda dá de dividir aqui por 5, então ficamos aqui 5 e 1 e vamos dividir aqui, ó, por 5, tá legal? Fazendo essa divisão por 5, ficamos então com 5 dividido por 5 é 1, e aqui só vamos repetir 1, e assim nós vamos aí chegar aqui ao final da fatoração simultânea do número 10 e do número 12. Vou até repetir o traço aqui para ficar mais claro aqui para a gente. Tá legal? E aí, pessoal, o que nós temos do lado direito do traço é exatamente, o produto do lado direito é exatamente o MMC entre os números 10 e o número 12. Tá legal? Fazendo esse produto, nós vamos ter, então, como resposta, vou repetir aqui o traço aqui, nós vamos ter 2 vezes 2, aqui ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Por isso que o MMC entre 10 e 12 é 60. Tá legal? Agora, pessoal, para finalizar, né, para darmos a resposta final dessa operação, tem um detalhe que você precisa observar, tá bom? Por isso eu mostrei para você 2 maneiras de fazer hoje, de fazer operações com frações aqui, tá bom? A maneira lá, escrevendo as frações equivalentes, e aí a gente pega as 2 frações e resolve, e a outra é essa aqui, ó. Primeiro calculamos o MMC entre os dos denominadores, e depois a gente vai fazer cálculo. Porque olha só, atenção, agora você deve dividir o valor do MMC encontrado pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Beleza? Marca bem essa ideia aqui, ó. Agora você deve dividir o valor do MMC. Quanto é o valor que a gente encontrou? A gente encontrou como MMC 60, tá bom? Então nós vamos dividir o valor do MMC, no nosso caso aqui é o número 60, pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Assim, ó. Presta atenção aqui, ó. Vou colocar aqui um traço, ó. Colocar aqui a operação que nós vamos fazer, tá legal? Pessoal, no denominador, nós vamos colocar 60. Isso porque nós estamos escrevendo, pessoal, frações equivalentes, tá bom? Só que de uma outra maneira. O que a gente vai fazer? Vamos dividir o 60, ó, dividir o número 60 por 10, tá bom? Vamos dividir por 10. 60 dividido por 10, a resposta é 6, tá legal? Essa resposta 6, nós vamos multiplicar por 5. 6 vezes 5, 30. 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 5, 30. Beleza? E aí, pessoal, vamos fazer agora o seguinte. Nós vamos dividir agora, ó, 60, ó, e vamos dividir por 12. 60 dividido por 12, a resposta é 10. Perdão, 60 dividido por 12, a resposta é 5, tá bom? A resposta é 5. Esse 5 nós vamos multiplicar por 12. 60 dividido por 12, a resposta é 5. E o 5 multiplicado por 2, como resposta nós temos aqui 10. Tudo bem? Dito isto, percebo que agora os denominadores são iguais. 60, ó, denominadores iguais. O que é que eu faço agora? Repete o denominador e faz a operação indicada lá no numerador. Nós temos a operação 30 mais 10. 30 mais 10, a resposta é 40. Pessoal, 40 sobre 60. Eu vou dar uma dica aqui para você para simplificar, ó, melhorar a nossa resposta. Vamos aqui, ó. Elimina o zero de cima com o zero de baixo. É uma maneira de começar essa simplificação. É como nós estivéssemos dividindo por 10. Tá bom? Olha o que sobrou. Sobrou 4 sextos. Agora dá para a gente continuar essa simplificação. Olha.
4 dá para dividir por 2 e o 6 também dá para dividir por 2. Dito isso, você vai colocar a resposta bem aqui. Ó. 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2, a resposta é 3. Então, resolvemos aí a operação 5 décimo mais 2 dozeavos, utilizando aí o método do MMC, né, e um dispositivo como fosse um dispositivo prático, tá bom? Que foi o que o professor acabou de mostrar aqui para você. Beleza? Bom, pessoal, sinceramente eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido aí o conteúdo de adição e subtração com frações. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Claro, aguardarei vocês aqui em um próximo momento, em uma próxima aula.